Sono é uma coisa, a gente nunca pode falar que sabe tudo. Qualquer coisa da criança, eu sempre aprendo uma coisa nova. Que ela faz, às vezes, uma coisa diferente. No dia, eu falei, cara, será que isso influencia no sono? Eu vou lá e te pergunto. Isso é maravilhoso. Você me perguntar é ótimo, porque eu tô aprendendo mais uma coisa. Que pode ser alguma coisa que vai incrementar, né, no meu trabalho. E o legal, quando você me fala uma coisa, eu falo assim, olha, gente, eu só sei com base na minha experiência. Com base no que eu sei que a Sara me passou, ela me falou isso. A não ser que a família dela se encaixe perfeitamente no que é essa família, né? Porque se não encaixar, muitas vezes não funciona. E é muito difícil se encaixar, porque as pessoas têm hábitos totalmente diferentes. Oi gente, hoje é sexta-feira, dia de vídeo novo aqui no canal e mais uma vez vamos falar sobre sono infantil. Ai gente, a Sara tá aqui de novo porque as pessoas mandam tanta pergunta quando a Sara aparece que a gente vai precisar fazer um contrato vitalício aqui, porque eu vou ficar aqui pra sempre falando com a Sara. E no último vídeo a gente acabou falando sobre essa questão da criança acordar repetidas vezes durante a noite. Hoje a gente vai falar o porquê as crianças têm tanta relutância pra dormir. As famílias, elas me procuram assim, nossa, mas meu filho faz tanta birra pra dormir. É um show, né? Na maioria das vezes isso acontece porque a criança ela já tá um tempo maior do que ela aguenta acordada. A gente tem um tempo que a gente aguenta acordado, né? Neurologicamente, tanto nós adultos quanto as crianças. Então, às vezes a criança tem uma necessidade de ficar acordada por 4 horas. E aí a mãe fala assim, ela dormiu até às 10 e depois foi dormir de novo 8 horas da noite. Uma janela de tempo acordado muito grande, maior do que ela aguenta. E isso faz com que o organismo produza cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando a mãe vai colocar a criança pra dormir, ela já tá altamente estressada. Ela se joga, ela chora e a mãe dá o nome de birra, quando na verdade ela tá um tempo maior do que ela aguenta acordada. Algumas perguntas até que algumas mães mandaram foram a respeito de crianças até muito pequenininhas, assim, com 4, 5 meses e que acabam não dormindo durante o dia, às vezes tira um cochilo durante o dia. Então isso aí também pode estar ajudando na hora ali de fazer dormir a criança ficar nervosa, agitada. Muitas vezes as sonecas ela é mais difícil de ser ajustada do que um sono noturno. Uma criança de 4 meses, ela vai dormir aí, em média 3 sonecas. Mas ela vai dormir 3 sonecas, ela vai ficar 2 horas acordada. Isso depende de cada criança, né? Tem criança que fica 1h30, tem criança que fica 2 horas. Então, por isso é importante avaliar o caso específico de cada criança. Mas a gente falando basicamente no que se fala nos livros, que a criança dessa idade fica mais ou menos acordada entre 1h30 e 2 horas, se a criança fica mais tempo do que isso, aí a criança fica taxada de nervosa, de que não fica em lugar nenhum, não aceita nada, porque ela fica acordada às vezes por 5 horas. Nessa idade, é o caso de você chegar e fazer, né? Um dia desses, uma mãe falou assim pra mim, mas eu acho um absurdo o seu trabalho, porque você obriga a criança a dormir. Não. A criança, ela não sabe. A criança, ela tem que ser ensinada. Então, você vai oferecer pra ela a soneca. Você não vai obrigar, né, a amarrar a criança no berço. Daquela forma que a gente falou no outro vídeo com acolhimento. Uma coisa que eu sempre falo com os pais, não é um cabo de guerra. Você vai envolver a criança naquela situação. Você vai ensiná-la a gostar de dormir. Talvez preparando também um ambiente. Rotinas também são importantes, né? Sim, sim. É muito importante fazer um ritual noturno, um ritual da soneca. Mas como eu vou fazer um ritual da soneca na rua? Conversando com ela, avisa pro seu filho. Mesmo que ele tenha 3 meses, ele entende tudo que você fala. A gente não conversa com a barriga na gestação? É a mesma coisa. A criança de 3 meses, ela entende. Cria um ambiente agradável pra ele, né? Fresco, uma roupa agradável, um ambiente agradável e com repetição. Sempre fica repetindo o mesmo ato. Até as pessoas falam, mas como que eu vejo a rotina? A Sofia, por exemplo, minha filha aprendeu que na hora de dormir, ela jantou, aí depois, um tempo depois, ela toma o banho dela, ela coloca o pijama e a gente já começa a ficar mais tranquilinho. Agora ela tá querendo dormir com o ursinho. Exatamente. Eu acho ótimo o amiguinho do sono, porque a criança, ela chega de noite, se ela faz os breves despertares e ela sente falta de algum aconchego, ela abraça o amiguinho do sono. E ele também é uma forma dela ver que a hora de dormir é pegando o amiguinho do sono. Sempre mostrando o amiguinho do sono pra ela, na repetição, que é como eles vão aprender. Ela vai entender que pegou o amiguinho do sono, é hora de dormir. Mas não pode amiguinho do sono antes de 1 ano. Ah, não pode? Não, devido à morte súbita do lactente. Ah, entendi.
Então isso é muito importante também, as pessoas ficarem atentas em relação a poucas coisas no berço e na cama quando a criança é muito pequena, o mínimo né? de coisas possíveis. Não existe mais aquela questão de protetor de berço, aquela almofada grossa. Geralmente são aquelas telinhas anti-sufocante, bem fininhas, né? Não precisa ter mobile. A criança, quando ela faz o breve despertar, qualquer coisa no quarto que vá chamar a atenção dela, vai ser melhor do que voltar a dormir. Porque ela não sabe voltar a dormir, ela ainda vai aprender. Então, se aquilo tá chamando a atenção, pra que ela vai aprender a voltar a dormir? Pra ela é mais interessante brincar. A criança, ela não precisa ter luz nenhuma no quarto pra dormir. Quanto mais escuro, melhor a produção da melatonina, que é o hormônio que regula o sono. E quanto melhor for a produção da melatonina, melhor a qualidade de sono da criança. Sabe o que eu tenho notado? A Sofia, quando ela encosta em coisas assim, desperta automaticamente. Eu acho que ela gosta de ficar um pouco mais livre. É importante ela ter essa mobilidade, né? Muitas vezes quando a criança vai dormir, ela fica rolando e dorme, né? Então é importante ela ter esse espaço pra ela. A gente já falou um pouquinho sobre rotina, sobre a importância da rotina, mas uma coisa que você me falou e eu também depois comecei a ler mais sobre isso, pesquisar, é a questão da ansiedade. A criança, quando a gente não tem certos rituais, ela fica muito ansiosa. E a ansiedade do não saber o que vai acontecer, que eu acho que pode estar relacionado a essa questão até também da criança ficar muito nervosa, né? Sim, a criança não se sente segura, ela não dorme bem, porque ela dorme preocupada com alguma coisa. Aí você fala assim, Sara, mas um bebê preocupado? Sim, porque ele não sabe o que vem depois. Então a criança, o bebê, ele sabendo o que vai vir depois, traz segurança, traz responsabilidade. Essa insegurança gera esse nervosismo, gera essa irritabilidade, porque não é somente isso, junta lá com as 3 horas que ele tá acordado, sendo que ele aguenta 2. Como você já tinha falado no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui embaixo nos cards pra vocês, se vocês ainda não viram, ela falou sobre a importância da conexão entre os pais. Então é muito importante você ter essa leitura da criança pra você saber, olha, eu acho que ela tá um pouco irritada porque ela tá com sono. E, consequentemente, não fazer um efeito dominó. Ela pulou um cochilo, automaticamente quando ela for dormir depois, ela vai estar muito nervosa, né? Exatamente, porque gerou um acúmulo de estresse. Uma dica agora vai para os pais, ficar atento, porque muitas vezes não é um intervalo pequeno, às vezes é um intervalo maior. Então a criança tá irritada porque, por exemplo, demorou muito tempo para dormir. Ai, Sara, entrei no quarto, 2 horas, ela foi dormir 3 horas. No próximo dia, tenta 1 hora depois. Quem sabe não era a hora. Quem sabe o intervalo dela é um pouquinho maior. Então é importante essa conexão também por isso, para a mãe conseguir enxergar qual é o tempo que meu filho consegue ficar acordado. Vale a mãe observar se a criança tá bem, porque o normal é a criança ficar bem, né? Não é ficar irritada todos os dias, irritada. Essa conexão é muito importante também por isso. Sempre a gente olhar, a gente vai ter que olhar sempre pros nossos filhos, não tem jeito, né? Inclusive, eu quero pedir pra vocês que se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui embaixo pra gente, que a gente promete que vai gravar um vídeo nessa área respondendo diretamente perguntas aí de vocês. E não esqueça de curtir o canal, gente, de compartilhar esse vídeo. Como eu sempre digo pra vocês, informação é sempre bom compartilhar. E se inscrevam também, tá, gente? Até a próxima sexta. Um beijo pra vocês.